Boa noite, amigos de casa, aqui do salão. Alegria podermos estar aqui para refletirmos um pouquinho sobre essa nossa caminhada. Sejam todos abençoados, por estarmos querendo cada vez mais nos tornarmos pessoas sãs. E a gente já começou a perceber que precisamos também trabalhar as questões espirituais, porque somos imortais. Olha que bacana, hein? Ser imortal. Eu não sei se isso facilita ou se complica. Né? Eu não sei se complica ou se simplifica. Mas o que Deus cria, não há contestação. E a gente tem percebido ao longo das nossas caminhadas, das nossas experiências, essa certeza de que tudo que Deus cria não acaba, se transforma. E ainda não conseguimos perceber isso. Por quê? Porque o nosso olhar, o nosso entendimento ainda é curto. A gente só enxerga até ali, né? A gente, escutando o Delano falando, né, de quantos planetas Terra cabem no Sol, e a gente vai estudando isso, né, porque a gente fica curioso sobre isso, amigos e amigas. O Sol, existem explosões atômicas aos milhões diariamente. Muito superior ao que todas as ogivas que tem aqui nesse planeta têm poder. E lá, cientistas pesquisando, é normal ter uma explosão atômica. Mas o efeito lá é muito menor do que aqui na nossa Terra. Então, a gente sempre chama atenção para o limite dos nossos saberes. E a doutrina espírita, a ciência, a filosofia tem nos proporcionado sempre ampliarmos os nossos saberes. E aí, cada vez que a gente chega num ponto, tem mais um ponto. Chegamos numa esquina, tem outra esquina. E isso graças ao nosso caracteres de descobridores. Nós somos filhos de Deus. E Ele colocou em nós esse desejo de aprender. Não tem limite. E esse desejo de aprender, de querer o melhor, de querer ser feliz, é que nos fortalece, nos fomenta esse desejo constante da insatisfação com o que nós temos hoje. Olha como é que a lógica divina é bem feita, né? Cria em nós esse desejo de aprender, cria em nós esse desejo da insatisfação e nos propõe sempre buscar coisas melhores. A tal da felicidade. É isso? Que a gente cansa, né? Não, isso já não me dá mais tanta alegria. E a gente começa a buscar novos caminhos, novos saberes. Isso é encantador. Quando a gente olha para um Cristo e percebe que Ele, na sua grandeza, chegou a essa condição crística com esse mesmo desejo que nós temos. Conhecer, aprender, compreender. E eu sempre gosto de brincar, né, que para nós chegarmos à condição crística, eu acho que falta só uns 15 dias. Né? Ou os 16, o que vocês acham? Hein, os de casa? Acho que uns 15 dias dá, não dá? Dias divinos. Dias celestes. Né? Não dá dias do planeta, né, em torno do Sol. Não, dias celestes. Mas isso é muito gostoso de saber. Estamos a caminho da luz, desse saber. Isso é muito gostoso. Por isso que a gente veio aqui hoje. Para a gente poder conhecer mais um pouquinho, se tranquilizar, que eu acho que é uma das coisas importantíssimas, é um dos maiores confortos que a ciência espírita nos propõe. É essa certeza da tranquilidade que precisamos ter
em tudo que vivenciamos. Paz de espírito. Mas não é uma paz cômoda, é uma paz de buscar sempre essa melhoria que a gente estava citando. Se tornar pessoas melhores, né? Fazer um cafezinho mais gostoso, fazer um bolo melhor, ter uma relação com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com os filhos melhor, mais saudável, mais positiva, que nos nutra sempre de paz, de amorosidade. E hoje nós vamos falar de um tema muito gostoso, que é o galho verde, né? Está lá no Renovando Atitudes, do Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Ele traz para nós uma lição muito curiosa, galho verde. E ele traz para a gente um trechinho que está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do bem-aventurados os puros de coração, e tem 4. Ele traz para a gente 2 trechinhos muito interessantes, olha que bacana. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Está falando aqui da criança. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. E aí eu fiquei pensando, né, porque a gente tem que preparar, né, nosso estudo. E aí eu fiquei assim, olhando para a criança, né, para os filhos, como é que foi. Aí eu falei assim, mas tem uma coisa que eu não estou levando em consideração. Que o adulto também foi criança. A gente olha para lá, mas esquece de olhar para nós. Como que nós fomos criados, educados? Como nós nos comportamos quando estávamos nessa condição? Acabamos de sair daquela piscina, né? Aquela piscina de hidromassagem que a mamãe nos ofertou, né? Durante 9 meses, 8 meses, né? Saímos dali e começamos a nossa caminhada. O que a gente lembra disso? Como é que foi o impacto de papai e mamãe sobre nós? Olha o que nós nos tornamos. Quantas orientações nós seguimos? Quantas orientações nós não seguimos? O que foi bom do que ouvimos, do que vimos? E como é que estamos hoje? Amigos e amigas, percebam que nós estamos o tempo todo mudando essa condição. Porque o Telmo de hoje é diferente do Telmo de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Nós mudamos. Nós mudamos. E vamos continuar mudando. Porque dizem, né, que toda cabeça, toda mente, quando chega uma ideia nova, ela muda. Então, nós estamos vindo aqui às sextas-feiras e eu tenho certeza absoluta que nós não somos o mesmo de 15 dias atrás. Alguma coisinha mudou, alguma proposta nós colocamos para a nossa vida, algum entendimento já se faz germinando em nós. Nós já estamos questionando o mundo. Nós já estamos questionando a nós. Insatisfeitos, que é mais curioso, com o que era, e buscando a melhoria. Por quê? Germinou. As leis divinas já estão nos incomodando. Não é a fala do Delano, do Telmo, não é essa fala. É porque a gente já começa a ver as leis mais claramente. Lei de mérito. Não é verdadeira? Eu só ganho uma promoção quando eu tenho um desempenho satisfatório no trabalho? Eu só sou amado em casa quando eu cuido bem daqueles que estão comigo? Não é assim? Tudo é lei divina. A lei do trabalho, eu alcanço recurso amoedado
para que eu tenha uma caminhada materialmente melhor. Sempre nós estamos sendo cutucados pelas leis divinas o tempo todo. E aí o Hamed comenta para nós essa questão. Ele fala assim: quando crianças, né, aí a gente vai olhar para os filhos, né, para os sobrinhos, e vamos olhar para nós, tá? Nós vamos tentar fazer esse vai e vem. Quando crianças, somos como uma argila frágil, ou mesmo como um galho verde, prontos para ser modelados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma de suas principais tarefas. Então, aqui ele chama atenção para essa argila, que na mão do papai, da mamãe, do vovô, né, sofrem influências, são modelados pelas atitudes, palavras desses que nos auxiliaram nessa nossa caminhada. Então, precisamos lembrar que nós sofremos esses impactos e que nós passamos isso para aqueles que nós auxiliamos na caminhada. Ok? E aqui ele fala uma outra coisa que é interessante. O grande papel do papai, da mamãe, do vovô e da vovó é fazer com que nós desenvolvamos as nossas potências. Potências. Quem colocou essas potências em nós? Da onde que vieram essas potências? Que a gente começa a refletir que somente nesse período eu não adquiri algumas potências que tenho. Vamos lembrar daqueles meninos que aos 4, 5 anos tocam piano, que é uma coisa impressionante. Fazem contas que a gente não consegue entender. Da onde veio? Onde que estava isso? Por que eles tocam e eu não? Por que um faz e eu não faço? A gente começa a refletir sobre isso. E a nossa inteligência para em um determinado momento. Por quê? Porque nós não conhecemos a fundo, ou muitas das vezes não buscamos conhecer. Que eu acho que é o que mais acontece. A gente não busca saber. Outro dia eu estava conversando com a minha irmã, né? Ela é evangélica, pastora evangélica, ela em casa é uma festa. Conversando com ela falou assim: eu não entendo esse tal de reencarnação. Eu falei assim: você já procurou saber? Não. Procura saber. Procure saber. Os cientistas que escreveram inúmeros livros sobre esse tema, que pesquisaram e comprovaram cientificamente a reencarnação. Ela falou: tem? Muitos. Muitos. E virei para ela e falei assim: outra coisa, procure nas universidades, nas grandes, porque as universidades já têm nelas cadeiras que tratam da espiritualidade. As grandes faculdades do mundo já tem. Então, a gente precisa buscar o conhecimento para que a gente entenda por que uma criança de 5 anos toca um piano muito bem. A resposta, amigos, está posta. Nós é que não queremos saber. A gente não estuda essas coisas. Por quê? Como diz um bom amigo, ele fala assim: não quero saber não, senão vou ter que mudar meu jeito de viver. Porque se eu souber disso, se isso for verdade, todas as minhas ações boas e equivocadas, eu vou saber a origem. Eu vou saber a origem. Aí eu falei assim com ele: então está no capítulo anterior? Aí ele: capítulo anterior? Eu falei: porque a nossa vida, nós só temos uma vida, ela é igual a uma novela, cheia de
capítulos. Não é assim na novela? O artista vai fazer hoje o que ele fez no capítulo anterior, não é uma sequência, não é assim? Uma sequência. Então, o que nós somos hoje é fruto do que nós fizemos nos capítulos anteriores. Não tem mágica, não tem pozinho de pirlim-pim-pim. Ninguém se torna mestre sem ter sido aluno. Ninguém se adorna de um saber sem ter aprendido. E se nós temos os nossos saberes hoje, onde aprendemos? Nos capítulos anteriores. Isso é tão verdade, amigos, porque toda criança que nasce, ela não preocupa em inventar a roda. Ela já traz isso. Bacana, né? Quando a gente é posto frente à realidade. E a gente começa a sair das ilusões. E eu lembro de um pensamento filosófico dos gregos, que eles falavam assim: tudo que é verdadeiro não se acaba. O carro vai acabar? Vai. A casa vai acabar? Vai. O meu corpo vai acabar? Vai. Então é falso. Pelo raciocínio deles. O que é verdadeiro não se acaba. Ou seja, ele está nos direcionando para as questões imortais, para as questões espirituais. Porque eles, na Grécia, o nosso queridíssimo Sócrates tinha um daimon, um anjo, que ele conversava com esse daimon. Pitágoras. Esses grandes sempre tiveram uma conexão com o mundo espiritual. E eles puseram para nós, né, lá quando a gente está estudando na escola, na faculdade, ninguém fala que o Pitágoras conversava com o espírito, né, com o daimon, né? E isso não é interessante de trazer. Mas quando a gente lê a República, né, de Platão, lá está escrito. Quando a gente procura saber, a gente constata que essa busca do espiritual que nós estamos fazendo hoje sempre se fez presente na humanidade. É normal. Então, nós estamos falando de potências. Os pais têm a responsabilidade de desenvolver as potências nos filhos. E aí a gente precisa se ver na condição de filhos para que a gente perceba quais potências que o nosso papai, a nossa mamãe, ajudou a desenvolver em nós. E aí o Hamed continua dizendo: grande parte de nossas percepções e reações emocionais foram internalizadas em razão da influência dos adultos em nossa volta, à nossa volta. Amigos e amigas, a gente percebe isso, que eu sou parecidíssimo nessa atitude com o papai, com a mamãe? A gente percebe isso? Não, isso é do vovô, é da vovó. Não, isso eu aprendi com meu irmão mais velho. Emoções. Porque quando éramos pequenos, nós víamos eles agirem dessa forma e nós, Ctrl+C, Ctrl+V, para toda a nossa vida. Observemos. A ciência, amigos, é de observação. Todas as ciências, elas só se desenvolvem porque ela observa algum fato e estuda aquele fato, não é assim? Todas as ciências é fruto da observação. E aí continua o Hamed. Desde o nascimento, somos todos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos. Olha só. Por isso, os adultos devem meditar sobre as posturas que irão tomar em relação às crianças, pois terão grave importância em seu desenvolvimento no futuro.
Acho que isso dá para a gente ficar com as orelhinhas, né? Com o cabelo em pé. O que eu recebi de influência deles e o que eu estou influenciando os que estão comigo. Determinados atos no ambiente familiar podem melhorar e desenvolver ou deteriorar e inibir a organização psicoespiritual da personalidade infantil. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de que as crianças, no início de seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar as regras dos pais, que se esquece de que os filhos não são livros em branco, mas almas antigas que carregam consigo enorme bagagem de experiências em seu currículo espiritual. Me veio à mente aqui um fato ocorrido em Brasília, quando uns jovens, saindo de casa, de carro, eles passaram por um ponto de ônibus e lá tinha uma pessoa deitada. Eles passaram, foram numa farmácia, compraram álcool, voltaram e puseram fogo naquela pessoa. Alguns aqui vão lembrar desse caso. E os pais, quando chegaram na delegacia, porque eles foram presos, falaram que os filhos eram inocentes. E um dos meninos virou para o delegado e falou assim: ô, seu delegado, pensei que era um mendigo, mas era um índio. Porque se eu soubesse que era um índio, eu não ia ter posto fogo. Aconteceu isso no Rio também. Passaram alguns jovens, um carro, viram uma pessoa, uma mulher, no ponto de ônibus, desceram e agrediram essa mulher. Quando presos, falaram para o delegado: seu delegado, se eu soubesse que era uma empregada doméstica, eu não teria feito isso, porque eu achei que era uma prostituta. Crianças criadas em lares onde há referência de que se for uma prostituta, pode. Se for um mendigo, pode. Olha os lares que a gente vê por aí. Os valores que a gente passa e recebe. Os valores que a gente acolhe, achando que é natural. Um outro fato real, diariamente a gente vê isso aqui em Belo Horizonte. As pessoas nas barracas pelo centro da cidade. E a gente está imune. Não dói, não incomoda. A gente dorme como se não tivesse acontecendo nada. Tranquilamente. Não é da minha competência. Nós, cristãos espíritas, precisamos refazer o jeito que olhamos os irmãos, que como nós, estão também num planeta de prova e expiações. E quando nós sairmos desse corpo, seremos questionados pelas lágrimas que secamos ao longo da nossa caminhada. Não pelos nossos títulos, não pelos nossos diplomas, não pelos nossos bens, mas pelo socorro que prestamos àqueles que vimos e não socorremos. Então, aqui, o Hamed cutuca a gente
né? Dizendo: um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de que as crianças, no início de seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar as regras dos pais. Cada criança é um mundo à parte, embora existam necessidades generalizadas para todas. Também a individualidade de cada uma deve ser respeitada, pois os filhos, mesmo de uma só família, são diferentes entre si, inclusive os gêmeos univitelinos. Olha que interessante, né? Chama atenção para o olhar individual que pai e mãe têm que ter para com os seus. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma potência a ser desenvolvida. Muitas das vezes, amigos e amigas, a gente desenvolve aquela potência que a gente tem em demasia, esquecendo daquelas que a gente tem dificuldade. Ah, meu filho é ótimo em matemática, então tome matemática. Mas ele não sabe distribuir, ser amigo do irmão. Ele não tem dificuldade com a afetividade. E aí eu deixo aquele campo que precisa ser trabalhado e tome matemática. Porque os pais, nós sabemos disso, nós somos filhos, nós tivemos essas experiências. Né? Precisava trabalhar mais isso, mas a ênfase foi toda para isso. Não estou falando para desprezar a matemática, não. Mas ele já tem a facilidade ali. Não precisa pôr mais fogo, né? Jogar gasolina nesse fogo, não. Ali ele já vai ter o seu caminho normal, mas é aquele campo que ele tem dificuldade. Gente, as empresas hoje, elas já fazem essa seleção. Ela procura saber do funcionário, do novo colaborador, quais são as deficiências dele. Porque dependendo dessas dificuldades, ele não vai conseguir ser um excelente matemático, porque ele não consegue conviver com a equipe. Isso já está sendo posto hoje à prova. As grandes empresas, os departamentos de RH já olham isso. Onde você tem dificuldade? E eu lembro de uma prova de seleção que teve na Petrobras alguns anos atrás, que tinham lá N quesitos a serem atendidos. E foi a nível de Brasil, e tinha, se não me engano, 11 ou 12 vagas. Né? Petrobras, todo mundo queria, aquela coisa toda. E aí o pessoal do RH teve um problema seríssimo, porque todos aqueles itens que eram muito difíceis de alcançar, conseguiram-se 200 candidatos que tinham tudo aquilo perfeito. Como escolher 11, 12, 13 candidatos entre 200? Aí o RH começou a chamar um por um. Você é bom nisso? Sim, 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 sim. Me conta, o que você fez fora disso? Não, nada. E você? Ah, e você? Ah, não, teve uma época da minha vida que eu fui garçom na praia. Eu precisava disso, disso e disso. Aprovado. Ah, quando eu estava nesse processo, assim, 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 eu dei aula numa comunidade. Aprovado. Eles só conseguiram selecionar esses 11, 12, 13 por causa do extracurricular. Extracurricular. Porque nas outras habilidades todos tinham. Mas imaginem você trabalhando com uma pessoa que tem facilidade de servir. O garçom. A equipe não fica uma equipe mais equilibrada? Imagine você trabalhando com alguém que tem a preocupação com você e com o outro. A equipe não fica mais top? Pois é. Conseguem perceber como é necessário a gente também ter algumas atividades extracurriculares? E o benfeitor fala assim: o tratamento não pode ser igual para todos.
impraticável em tentar vestir mãos diferentes com a mesma luva, ou enquadrar todas as crianças em igual padrão educativo. Cada um de nós necessitamos de uma instrução diferente. E todos nós necessitamos transformar essa instrução numa educação para nós, espíritos imortais. Porque nós somos uma individualidade. Isso é sensacional quando a gente estuda. Não existe ninguém no universo igual a nós. Somos únicos. Não existe. Continua o benfeitor dizendo: não se podem determinar modelos, receitas e atitudes absolutamente fixas e rígidas. Aceita-se com flexibilidade que cada criança terá sua importância à medida que desenvolve sua personalidade. Todas as crianças gostam e necessitam de correr, de brincar, de estudar, de correr, de comer e de ser educadas convenientemente. Mas cada uma terá características peculiares e não poderá correr, brincar, estudar e comer como as outras nos mesmos moldes ou figurinos. Outro ponto importante é que, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém a deles mesmos. Os pais querem um filho igualzinho ao papai e à mamãe. Isso dá um dor de cabeça. Pai, acabei de fazer a faculdade de Direito. Toma aqui o diploma. Tchau. Vocês já escutaram isso de alguém? Já escutaram? Papai, mamãe, fiz tudo o que você me pediu. Agora posso fazer o que eu quero? E o pai e a mãe olham para aquele filho e fica decepcionado. Mas eu fiz tudo para o seu bem. Pois é. Esqueceu de me perguntar o que eu queria. A gente costuma fazer isso. Trabalhar no intuito do outro. Mas esquece de cuidar de nós. A gente costuma fazer tudo pelo outro. Mas a gente não olha para a gente durante esse trajeto. Gente, não estou falando aqui que é para a gente, né, não ter o interesse, o carinho de ajuda ao outro. Mas existe um ser que é fundamental nessa caminhada. Nós. Nós somos fundamentais. Nós reencarnamos com um objetivo individual. Eu preciso sair desta reencarnação vitorioso. Vitorioso. E a vitória é transformar o Telmo num ser mais iluminado, mais amoroso, mais feliz. Porque o universo conspira para a minha felicidade. E isso vale para cada um de nós. O universo conspira para a felicidade de todos nós. Nós só não somos porque nós somos desobedientes. No Livro dos Espíritos pergunta isso. Quando é que o homem é infeliz? E aí os benfeitores espirituais respondem: quando eles desobedecem às leis divinas. Toda vez que eu desrespeito uma lei, eu estou tentando ser infeliz. Gente, isso é muito interessante, né? Porque infeliz tem um prefixo de negação, não tem? O in. Então, toda vez que eu não atendo uma lei, eu estou indo, me transformando, me colocando numa situação não boa. Olha que genial, né? Essa colocação. Então, se eu estou infeliz, eu preciso olhar e ver qual lei que eu estou desobedecendo. Qual lei? Simples assim. Preciso observar a minha caminhada.
Aí eu estou com um problema na perna. Você está andando errado. Você está andando errado. Eu estou com um problema de multa de trânsito. Estou dirigindo errado. Eu estou com um problema na visão, nos olhos. Eu estou usando errado. Estou usando errado. Eu estou enxergando coisas que eu não devia enxergar. Eu estou com problema de audição. Estou escutando errado. Estou usando o meu aparelho visual, auditivo, de forma equivocada. E se eu não usei nessa, eu usei no capítulo anterior. Porque eu sou a melhor versão, viu, gente? Vocês estão vendo aqui esse rapaz aqui meio acabadinho? Essa é a melhor versão. Capítulos e capítulos eu venho me trabalhando. Cheguei nessa. Nós, gente, eu não vou falar de novo, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas nós causamos todas as nossas dores e todas as nossas alegrias. Faça um teste. Faça um teste. Comecemos a respeitar os radares, a velocidade. Nós vamos receber multa em casa? Vamos? Comece a ser amoroso. Comece a ser dedicado. Comece a ser amigo. O que é que nós vamos colher? Amizade, bondade, misericórdia. E se aquele não te for gentil, compreenda que ele ainda não consegue. Porque muitas das vezes a gente está esperando fulano me dar um bom dia, mas ele não tem esse hábito. Ele não entende que isso é bom. Mas ele me dá uma Ferrari. Mas nunca me deu um bom dia. Cada um dá aquilo que tem. E a gente, muitas das vezes, cria uma expectativa sobre ele, sobre ela, sobre eles, achando que eles vão dar o que a gente quer. Mas será que eles têm condição de fazer isso? Quantas vezes a gente quer um abraço quando chega em casa, no final do dia? A gente quer que a pessoa sinta com a gente. Só ficar do lado. E as pessoas estão tão ocupadas fazendo jantar, cuidando do trabalho, querendo mais dinheiro. Mas a gente queria era só um companheiro, uma companheira, para sentar e nos escutar. Ou então, só ficar quietinho do lado. Faça um teste para que a gente perceba como é fácil ser feliz. Como é fácil ser do bem. Como é fácil viver bem. Não precisa de grandes coisas. Precisa querer. Precisa se aproximar. É fundamental. E daí brota a paz que nós queremos. A paz que nós queremos. Porque nós causamos. E sofremos o efeito do que causamos. Então, se a minha casa está uma bagunça, foi porque antes de sair de casa, eu não guardei as coisas no lugar. Eu não guardei. E eu não ensinei aos filhos a fazer isso. Engraçado, né? Outro dia um companheiro estava me contando, falou, Thelma, eu estou com um problema lá em casa. Casei recentemente, lá em casa está complicado. Eu falei, por quê, gente? Não, mas vocês se gostam tanto? Eu falei, pois é, mas eu fui ensinado a só sair de casa depois que a casa tivesse com as coisas no lugar. E a minha esposa sai de qualquer jeito. E quando eu chego em casa, a casa está daquele jeito. Me incomoda.
mas a ela não. Aí eu bati no ombro dele e falei assim, ajude-a. Como? Respeite-a. Porque ela foi criada assim. Famílias diferentes, hábitos diferentes. Aí ele falou assim, mas eu vou ter que aguentar isso o resto da vida? Esse veio no kit. Está no kit. Ela vai ser sempre assim. E a gente precisa começar a entender. E o que é melhor? Compreender. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a compreender, aí começa a brotar o amor. Amigos e amigas, o amor brota da compreensão dos defeitos da qualidade alheia. E pedir para ele assim, por favor, não coloque essa forma dela agir enormemente na sua vida. Isso não pode ser um impedimento. As qualidades dela precisam ser maiores do que a casa bagunçada. Porque muitas das vezes, amigos, a gente coloca esse único dificuldade que ela tem como problema de toda uma vida. Não, gente. A gente costuma dar muita importância aos defeitos. Esquece de dar importância às qualidades. As qualidades. Eu falei assim, na hora que você sair, na hora que você entrar, faça a sua parte, sem incomodá-la. Porque muitas das vezes a gente faz as coisas que a gente tem o hábito no intuito de cutucar o outro. Tá vendo? Você não guarda o sapato. Tá vendo? Você não lava o prato. Tá vendo? Você não lava o copo. Não é assim que a gente faz? Poxa. Relacionamento. Ajude-o. Ajude-a. Quando está falando aqui dos filhos, quando a gente está falando aqui dos pais, é porque aquele papai, aquela mamãe, sem entender, não ensinou ou não mostrou para aquela filha que é importante aquilo. E aquele pai, aquela mãe, ensinou aquele filho, muitas das vezes por uma necessidade, né? Porque não tinha condição de pagar uma funcionária para limpar, então a família tinha que limpar junto. Mas naquela outra família, tinha uma colaboradora, né? Tinha uma funcionária que fazia aquilo. Vamos entender só essas realidades que são diferentes? Só isso. Isso não é motivo para não continuar a andar junto com ele, com ela, que a gente ama. Aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, o negócio vai estar feio pro meu lado. Não. Ame-a. Compreenda. Ajude-a. Foi para isso que você veio. Foi para isso que ela veio. Para poder desenvolver em você a misericórdia, a compaixão, o companheirismo. Olhe para cima. Não olha para baixo, não. Porque para baixo vai estar bagunçado, mas para cima está tudo certinho. E ele está pelejando, né? Está pelejando. E aí o nosso benfeitor continua nos dizendo assim. Um outro ponto importante é que, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém, às deles mesmos. Inconscientemente, tentam educá-los através das projeções de seus conflitos, frustrações e problemas pessoais, nunca atingindo uma dinâmica profunda e direcionada às reais necessidades dos filhos. Amigos e amigas, é muito interessante isso. Qual que é a necessidade do filho? Qual que é a necessidade dos filhos? Nós somos educados para termos sucesso, não foi? Material e espiritual. Conseguem ver o problema emocional, psicológico que nós estamos tendo hoje? Porque nós ainda acreditamos que a pessoa só pode ser feliz se ela tiver sucesso de acordo com o que a gente tinha lá atrás. E ela, muitas das vezes, tem tudo.
e não está feliz. Ela pode viajar para onde ela quiser, pode comprar o que ela quiser, mas na hora que ela põe a cabecinha no travesseiro, cadê? O que nós devemos ofertar aos nossos filhos? O que nós devemos ofertar a nós? Porque muitas das vezes a gente tem uma planilha material, mas não temos uma planilha espiritual. O que é bom para nós? Por isso que nós precisamos observar. E é isso que os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas têm feito. Observado a vida das pessoas. E aí muitos recomendam, vai fazer uma atividade social. Vai fazer uma atividade social. Vai fazer um curso disso, um curso daquilo. Para quê? Para ver se a pessoa consegue se encontrar. Porque ela está tão externa, estão fazendo tudo externamente, que internamente tem um buraco. E nada que ela faça externo, ela consegue ocupar esse interno. O que devemos dar aos filhos? O que devemos dar a nós? Gente, isso é importantíssimo de saber. Minha mãe fala isso. Aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Se eu não sei o que eu estou buscando, eu estou perdido. Porque se eu estou buscando ainda ocupar o vazio interno com as coisas materiais, já passou da hora de eu perceber que isso não funciona. Observando aqueles que têm tudo. Vamos lembrar do nosso queridíssimo Bill Gates? E a sua ex-esposa criaram uma fundação. Atualmente tem 55 bilhões de dólares e eles estão vacinando os africanos, as crianças africanas. Estão preenchendo o externo ou o interno? Estão fazendo o que com o recurso amoedado que eles têm? Sobrando. Estão fazendo o quê? A gente precisa observar a vida dos outros, a nossa, e tomarmos decisões. Porque se continuarmos nessa busca material, nós vamos chegar a uma conclusão que não é bacana, que a matéria acaba. A matéria, o materialismo vai acabar por falta de matéria. Nós estamos vendo aí os filmes, estou falando de espiritualidade o tempo todo, não está? Os filmes. Nós estamos vendo aí uma internet que é toda virtual. Ela está falando que não precisa pegar. A criptomoeda, o que é? Alguém pega? Mostrando que o que não é material tem valor. Tem valor. E a gente está achando que o que tem valor é o que a gente retém. Não. É o que a gente é. Então, aqui, o Hamed traz essas provocações para nós. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida da criança, tentando resolver seus problemas nos problemas infantis, sentindo-se destroçados ou vitoriosos conforme as derrotas e os triunfos dos filhos. O resultado disso tudo será uma pessoa atingindo a maioridade completamente desconectada de suas realidades e profundamente desorientada. Um fato a destacar é o sofrimento dos filhos, em razão de constantes atitudes inibitórias provocadas por adultos que se comportam com excessivo controle e zelo. Impedem que as crianças expressem gestos e raciocínios espontâneos, bem como a sua forma de ser, desencorajando-nas a promover suas ideias inatas, desestimulando-lhes as vocações naturais, alterando-lhes as atividades para as quais teriam toda uma habilidade instintiva e faculdades apropriadas, e impedem o desenvolvimento de sua própria índole, prejudicando-as. O benfeitor aqui, ele não está falando somente
do Telmo reencarnado. Ele não está falando só disso. Ele está falando das nossas condições inatas espirituais. As nossas condições inatas que o Criador nos possibilitou. Como nós estamos trabalhando isso? Como que nós estamos? Ele continua dizendo, portanto, deveremos ser cuidadosos na análise de nossas influências paternais junto aos filhos, porque em nome da missão ou da educação filial, não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, impondo-lhes opiniões e decisões e deixando de proporcionar-lhes gradativamente o hábito das próprias escolhas. Superprotegidos contra os erros, defendidos dos problemas e dificuldades, vemo-los crescendo à sombra dos pais, indecisos até sobre a mais simples opção. Numa situação de dependência e apego que se prolonga em muitos casos durante toda a encarnação e também, por que não, nas futuras. Uau! O impacto que eu tenho hoje sobre o meu filho de não lhe proporcionar experiências sadias, de não lhe desenvolver as potências que estão em dificuldade, pode afetar os próximos capítulos de suas vidas. O meu impacto como pai e mãe, o impacto que eu sofri do meu pai e da minha mãe, pode estar presente agora. E se eu não trabalhar isso sobre a prisma das questões espirituais, eu vou ter dificuldade nas próximas. É um efeito. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. E as crianças vão adquirindo uma maior possibilidade de expressar como realmente são. A partir daí, devem ser educadas de forma coerente com seu caráter instintivo e traços de personalidade, fruto dos conhecimentos que adquiriram nas existências anteriores. Nunca, porém, nos padrões da coerção, da exigência, da comparação, da crítica constante ou da superproteção, fatores de insegurança e desajustes psicológicos profundos. Amigos e amigas, nós temos um livro muito bacana que chama Pensamento e Vida. Recomendo a leitura para os amigos. Esse livro é uma psicografia do Chico, ditado pelo nosso queridíssimo Emmanuel. Obrigado, Chico. Obrigado, Emmanuel. E lá nesse livro tem 2 capítulos muito bons. Todos são bons, mas esses me chamam muita atenção. O primeiro é instrução. O segundo é educação. E olha a ordem. Primeiro instrução, depois educação. Nós estamos aqui agora nos instruindo, ok? Nos instruindo, recebendo a informação, não é assim? Educação é o uso da instrução. Então, quando o menino vai para a escola, ele não está indo buscar educação, ele está indo buscar instrução. A educação é o que ele vai fazer com aquilo. Em casa, nós instruímos os filhos. A educação é como ele utiliza essa instrução. E para sermos educados, não é possível viver numa busca da educação social. Porque nós lemos aqui algumas semanas atrás que muitas das vezes as pessoas são muito educadas, sabem comer, sabem usar a talher, sabem se despedir, sabem entrar, mas elas pisam nas outras pessoas com a mesma educação. Essas pessoas são realmente educadas? Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós identificamos como educação. Educação, amigos, é identificarmos os hábitos que temos, como usamos a instrução. E aí vai instrução material e instrução espiritual. Como estamos sendo? Se olharmos hoje para Deus,
ele vai virar e vai falar que nós somos educados? Para Deus, para o Criador. Na hora que a gente desencarnar e chegar lá do outro lado, a gente vai poder falar assim, eu sou educado? E aí ele vai falar assim, quando você passava por fulano, como é que você se comportava? Quando você saía de casa, como você se comportava? Quando você chegava em casa, como você se comportava? Porque aí não é a forma, é como. Como eu faço? Qual é a intenção que eu faço? E aí o benfeitor finaliza dizendo, pais generosos, de espírito totalmente isentos de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças com o objetivo real de lapidá-las. Lapidá-las. Tirar aquilo que não é bom. Lapidar é isso. Pega-se uma pedra, né? Um diamante bruto. Para que ele se torne valoroso, é necessário o quê? Lapidar. A pedra bruta vale 1. Aquela mesma pedra lapidada vale 1000. Nós precisamos fazer isso com os que estão conosco e conosco. Porque nós precisamos olhar para nós e falar assim, Thelmo, você precisa lapidar isso. Arrancar. Diminuir. A gente precisa ter esse olhar saudável, viu, gente? Saudável. Preciso identificar o que eu preciso melhorar e trabalhar esse quesito. Aproximam-se das crianças com o objetivo real de lapidá-las, num clima constante de muito amor e compreensão, jamais se esquecendo de que elas não são suas, não são nossos filhos, estão filhos, mas almas eternas, em estágio temporário, no recinto de nosso lar. Vai ser muito bonito, né? Filhos de Deus, em nossos lares, temporariamente. São criaturas de Deus a caminho da luz. Bacana, né? Hamed consolando a gente, esclarecendo isso que é fundamental. Agradecemos a presença dos amigos da internet, de vocês, e vamos fazer a nossa prece, agradecendo a esse Pai de amor e bondade. Obrigado, Senhor, por esses pensamentos, que Ele encontre campo fértil em nossa mente, em nosso coração, para que a gente faça os nossos ajustes na busca dessa felicidade, dessa paz. Que a tranquilidade venha até nós, que nós saiamos por esse mundo que vós preparaste para nós, levando a paz e a tranquilidade. Gratidão, Senhor, a Jesus, a todos os amigos espirituais, principalmente ao nosso anjo da guarda, pelo carinho que Ele tem conosco ao longo dessa nossa caminhada. Senhor, coloca a doçura em nossos lábios e o trabalho em nossas mãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.